Olá, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o André, estás no canal Águia. Dizer-vos que tenho uma parceria com o Zoomub e se quiserem obter descontos, basta usar o cupom Águia, que é o nome aqui do nosso canal. Bom, em relação àquilo que realmente importa, que é o Benfica, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a presença de 11 jogadores do Benfica nas seleções nacionais, falar também, obviamente, um destaque aqui especial para o João Neves, que se estreou nos convocados da seleção portuguesa. Vamos aqui também focar um pouco na questão dos pontas de lança do Benfica e qual o rendimento que eles têm estado a ter. Vamos abordar também aquilo que tem sido feito até agora no Benfica, neste início de temporada, e tentar prever aquilo que poderá vir no futuro. Bom, começando aqui pela Seleção Nacional, Portugal vai jogar contra a Eslovénia, um jogo em casa, neste caso no Estádio do Dragão, portanto um jogo em Portugal, que poderá garantir a qualificação para o Euro 2024. Portanto, se Portugal vencer, poderá ter a sua qualificação mais rápida de sempre para um Euro. Neste caso para o Euro 2024. O jogo será na sexta-feira 13, às 19h45 no Estádio do Dragão. Portanto, Portugal lidera a qualificação com 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos, 24 golos marcados. E sabem quantos golos é que Portugal sofreu? 0. Portanto, este treinador, o Roberto Martínez, está a ter um ótimo arranque da Seleção Nacional. Inclusive, teve um resultado histórico, 9-0, é verdade, contra o Luxemburgo, mas é um resultado sempre de louvar. Portanto, vamos aqui dar força também à nossa seleção, à Seleção Nacional. O João Neves e o Tony Silva estão na seleção portuguesa, 2 jogadores da formação do Benfica, totalmente formados do Benfica, com apenas 19 anos, portanto são 2 jovens jogadores que estão nos convocados. O António Silva já tem 5 internacionalizações, já faz parte do grupo da seleção, e o João Neves estreia-se. Obviamente que o João Neves vai ter aqui o apoio do António Silva nestes primeiros dias para se ambientar, mas o João Neves, para mim, não foi surpresa nenhuma. Quer dizer, o João Neves é titular desde o ano passado, desde o final da época passada, que o João Neves é titular no campeão nacional, no Sport Lisboa e Benfica. Titular na Liga dos Campeões. Titular na equipa que o ano passado chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões e que ridicularizou o Paris Saint-Germain e a Juventus. Portanto, ele não jogou esses jogos, mas faz parte dessa equipa. Portanto, João Neves ganhou titularidade numa equipa que fez história o ano passado. E que este ano também arrancou como titular. Portanto, não me parece de todo descabida a convocatória deste jogador à seleção. Titular no campeão nacional, é um jogador que corre cerca de 14 km por jogo. Titular na Liga dos Campeões, quartos de final da Liga dos Campeões. É um jogador que é totalmente justificável a sua convocatória, e tendo em conta o perfil deste selecionador, Roberto Martínez, parece-me que será para ficar. Este jogador, João Neves, encaixa perfeitamente no estilo de jogo de Roberto Martínez. O João Neves já tinha 27 chamadas às seleções, jovens, desde o sub-15 ao sub-21 tinha 27 chamadas, e portanto é um jogador que já tem experiência nas camadas jovens, já sabe mais ou menos como é que é o ambiente nas seleções e portanto acho que vai se adaptar com facilidade. Os outros jogadores que foram convocados para as seleções foi, o João Neves e o António Silva, o Turbin para a Ucrânia, o Otamendi para a Argentina, o Jurasek para a República Tcheca, o Fredrik Oshens para a Noruega, o Coxo para a Turquia, o David Neres regressou à seleção do Brasil, saudar e parabenizar o David Neres por este regresso à seleção do Brasil, o Musa na Croácia, e dizem que vai ter a sua grande oportunidade na seleção da Croácia, Samuel Soares e Tomás Araújo para o sub-21. Portanto, temos 11 jogadores na seleção nacional e é uma prova que o Benfica tem um plantel de qualidade, porque se não tivesse, não tinha jogadores nas seleções. 11 jogadores na seleção nacional é um bom número, é um número que nos poderá fazer pensar se de facto não temos aqui matéria-prima suficiente para fazermos uma época um pouco superior àquilo que tem sido feito até agora, se bem que o que tem sido feito, no meu entender, tem sido positivo. O Musa e o António Silva, por exemplo, são 2 jogadores que eu acho que podem ter aqui uma oportunidade nas suas seleções. O Musa porque se fala que na Croácia poderá ser a aposta, o António Silva porque fez um jogo brilhante contra o Estoril. Aliás, o Musa e o António Silva foram muito importantes no jogo contra o Estoril. O Musa entrou na segunda parte, mas foi muito importante. O António Silva foi importante durante todo o jogo, mostrando personalidade e não desistindo e marcando um golo já após o minuto 90. Bom, agora passando ao outro assunto do vídeo, que é o percurso do Benfica até agora, não é? A nível de jogos, nós começamos com um jogo porque dizem que o Benfica tem estado a jogar mal. É verdade, o Benfica tem estado a jogar pior que o ano passado. Mas o ano passado nós tínhamos quem? Quem? Eu acho que consegui ouvir vocês aí do outro lado a falar. Grimaldo, que foi um dos maiores assistentes do campeonato e que marcava golos.
Portanto, o armador de jogo, assistências e que marca golos livre. Ok. Gonçalo Ramos, melhor marcador do campeonato, se não contarmos com os penaltis, também não está. Então, espera lá. O jogador que faz a assistência e que fizeram os golos no ano passado não estão cá. E quem é que veio para substituir? Jurasek e Artur Cabral. Então, se calhar, está aqui um pouco a justificação para não estar tão bem. Não está mal, mas não está tão bem. Depois também não temos o Enzo Fernandes, não é? Temos o Coxo, que é um jogador que também arma bem jogo. É muito bom a lançar a equipa para o ataque, sabe fazer passe em profundidade, tem uma boa leitura de jogo, mas falta-lhe ainda liderança. Falta-lhe ainda aparecer mais no jogo. Mas tem talento, mas falta-lhe aparecer mais. E o Enzo apareceu logo. Portanto, acho que essencialmente estes 3 jogadores não houve substituição à altura e, para além do mais, neste momento também não temos o Gilberto, que era uma alternativa ao Bá. Portanto, neste momento não temos uma alternativa ao Bá. O ano passado tínhamos o Gilberto, que no início da época até repartiu a titularidade com o Bá e estavam os dois para a jogar muito bem. O Gilberto mais na Liga dos Campeões, o Bá mais no campeonato. Tudo muito forte, os dois muito fortes a lutar. E depois o Gilberto realmente caiu muito, porque alegadamente também desleixou-se e depois também foi por causa disso que ele acabou por sair. Isso é tudo alegadamente, não é? E pronto, mas de facto tínhamos pelo menos o Gilberto tivemos muito forte no início da temporada, coisa que não temos este ano. Mas de qualquer forma vamos aqui analisar os números. O Benfica contra o Porto tinha perdido vários jogos. No último, portanto, neste século XXI, o Porto quantos jogos ganhou? Quantos jogos o Benfica ganhou ao Porto? É uma questão que eu vos faço. Quantos jogos é que o Benfica ganhou desde que o Roger Smith está ao Porto? Está cá em Portugal. Aliás, vamos só fazer esta época. Quantos jogos é que o Benfica ganhou ao Porto esta época? 2. Para a Supertaça, conquistamos um título, ganhamos 2-0 para a Supertaça com uma exibição brilhante na segunda parte e ganhamos ao Porto também. O Porto foi completamente, o dragão perdeu o fogo, perdeu a chama, foi completamente desmembrado o dragão na segunda parte, quer dizer, não fizeram nada. O Porto na segunda parte contra o Benfica foi uma nódoa autêntica. Na primeira parte foi bom para o campeonato, isto falando agora para o campeonato, mas na segunda parte nem se viu. Tinha um a menos, ok, mas o Benfica com um a menos para a Liga dos Campeões contra o Salzburgo, jogou muito bem, nunca baixou os braços. O Porto baixou os braços contra o Benfica na segunda parte. E portanto o Benfica, a nível de jogos contra os rivais, o ano passado diziam, o Benfica... alguns benfiquistas têm sempre essa mania. O ano passado, quando o Benfica perdeu um jogo contra o Porto, ou empatou, já nem me lembro, mesmo no final da época, começaram logo a tremer. Vamos perder. Vamos perder. Foda-se, toma lá um lenço, caralho. Toma um lenço, meu. Foda-se, choreios do caralho. E não ganhar o campeonato, o Benfica. Portanto, não chorem ainda, que o Benfica ainda está bem vivo. Portanto, ganhamos a Supertaça por 2-0. Peço desculpa. Isto também estamos aqui um bocado a brincar, porque senão não podemos levar a vida tão a sério. Não me levem mal esta crítica que eu estou a fazer a algumas pessoas. É uma crítica construtiva, ou pelo menos tentar ser. E vocês também podem criticar, uma vez que eu também vos critiquei a alguns, também podem criticar, estão abertos a isso. Depois entramos para o campeonato e perdemos contra o Boa Vista, 3-2, com uma expulsão azarenta do Musa, mas tivemos o mérito de não baixar os braços também. Ganhamos o Estrela da Amadora 2-0, ganhamos o Gil Vicente 3-2, goleamos o Guimarães 4-0. Guimarães é sempre uma equipa tradicionalmente difícil. Uma deslocação a Vizela também é difícil, o campo é pequeno, não é um campo bom para praticar futebol, e o Benfica ganhou 2-1. Depois perdemos, lá está, porque tivemos alguns jogadores expulsos de início em casa contra o Salzburgo 2-0, mas foi um jogo em que o Benfica não baixou os braços e mostrou atitude, mas perdeu, é facto. Depois ganhamos ao Portimonense 3-1 em casa, 3-1 fora, aliás. Ganhamos ao Porto 1-0, perdemos contra o Inter fora 1-0, e de facto é um jogo que eu não consigo defender nenhum. O Benfica é neste jogo contra o Inter. A primeira parte foi positiva, não sendo brilhante, foi positiva, mas na segunda parte o Benfica jogou muito mal contra o Inter. Foi uma das piores segundas partes que eu vi o Benfica fazer e, portanto, tendo isso em conta, este jogo contra o Inter não consigo de maneira nenhuma fazer aqui uma defesa do Benfica, que de facto, para mim, a segunda parte foi horrível. Foi a nível da segunda parte que o Porto teve contra nós. Que o Porto também, o pessoal até gosta, às vezes até vejo o pessoal elogiar o Porto. Aí o Porto tem uma atitude do caraças. Bem, como se o Porto tivesse chegado a alguma coisa do jeito contra o Benfica na Supertaça na segunda parte. Enfim. Mas o Benfica também teve muito mal contra o Inter, isso reconheço. E contra o Estoril foi um jogo em que o Benfica rodou a equipa. Eu até pensei que não se tivesse de rodar porque tínhamos aqui uma paragem,
mas depois de ver a exibição do Oshnes, que teve esgotado quase desde o primeiro minuto, percebi que de facto entrou-se o Oshnes, que é um jogador fisicamente com bastante resistência física. Se já está assim, então se calhar todos os outros também têm muitos jogos nas pernas, também estão como ele. E portanto é que ele rodou bastante a equipa, houve 6 alterações, e a equipa obviamente portanto teve uma exibição pior, naturalmente, mas mesmo assim acabou por merecer a vitória. O Benfica ganhou 1-0, ganhou um jogo com uma vitória após os 90 minutos, mas os nossos rivais, por exemplo, ganham vários jogos após o minuto 90, portanto não é aqui nada de extraordinário o Benfica ganhar um jogo após o minuto 90, portanto, em termos de estatística, em termos de, objetivamente, sendo justo na minha análise, parece-me que o Benfica teve aqui 2 jogos maus, claramente, contra o Inter e contra o Estoril, embora a vitória contra o Estoril fosse justa. Teve aqui 2 jogos muito bons. Gostei do jogo contra o Guimarães, gostei do jogo contra o Portimonense, em que o Neres fez uma exibição brilhante. Portanto, 2 jogos maus, 2 jogos muito bons, para mim de nível muito bom, Benfica e Guimarães e Portimonense-Benfica. 2 jogos completamente azarados, mas que o Benfica demonstrou atitude, que foi contra o Boa Vista e contra o Salzburgo. E tivemos aqui alguns jogos medianos, nomeadamente contra o Estrela da Amadora, em que ganhamos, contra o Gil Vicente e contra o Vizela, que também ganhamos. Portanto, dou uma nota positiva ao Benfica, apesar de tudo uma nota positiva, e não acho que seja motivo para tanto alarmismo e para tanta crítica da forma como é feita, que não sabe fazer isto, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer aquilo outro. Quer dizer, basicamente estão a chamar incompetentes a toda a gente. Não, isso é um bocado exagerado, no meu entender. E, portanto, dou a avaliação positiva até o momento ao Benfica. Depois vamos ter aqui, a seguir à página das seleções, vamos ter aqui 7 jogos em um mês. E eu destacaria os jogos contra a Real Sociedade, vamos ter aqui logo a abrir para um jogo, não é logo o primeiro jogo, mas pouco depois vamos ter um jogo contra a Real Sociedade, e depois vamos ter Real Sociedade mais à frente e Sporting logo de seguida. Portanto, temos aqui um calendário também que chega a ser ligeiramente complicado. De qualquer forma, não é nada que o Benfica não possa superar. Portanto, temos o Lusitânia-Benfica a abrir a retoma do Benfica após a pré das seleções no dia 20, sexta-feira. Depois temos a Real Sociedade no dia 24. Casa Pia em casa, portanto até aqui é pacífico. Depois deslocação à Aroca, deslocação a Chaves, deslocação à Real Sociedade. Portanto aqui já começa a complicar um bocadinho, porque depois entra o Sporting em casa. Portanto, não será fácil, mas creio que o Benfica pode passar este ciclo de 7 jogos em um mês. Bom, em relação também ao rendimento dos avançados, tem sido isso o destaque da comunicação social portuguesa, nomeadamente a imprensa desportiva, Jornal Record e a Bola, onde dizem pólvora seca e que o Schmidt já experimentou várias soluções e nenhuma fez esquecer Gonçalo Ramos. Portanto, destaca aqui o Tjekstedt, que marcou um golo, o Musa, que marcou 4, e o Artur Cabral, que marcou 0. Depois também falam aqui da questão do Artur Cabral ter sido titular em apenas 2 jogos, e que por azar dele e sorte do Benfica, nos 2 jogos em que ele não foi titular, que foi contra o Estrela da Amadora, em que o Benfica ganhou 2-0, e contra o Gil Vicente, que o Benfica ganhou 3-2, ele entrou como titular nesses jogos, não marcou, e os jogadores que o substituíram marcaram. Portanto, contra o Estrela da Amadora marcou o Tjekstedt e contra o Gil Vicente marcou o Musa, que neste caso o Tjekstedt abriu a vitória contra o Estrela da Amadora e o Musa fechou a vitória contra o Gil Vicente. Portanto, logo aí ele também começou logo a perder a titularidade, logo mal entrou, porque os jogadores que o substituíram na segunda parte marcaram golos e ele não marcou, portanto também teve este azar do lado dele. E portanto também abre-se aqui a perspectiva de eventualmente o Gonçalo Guedes poder fazer essa posição, e portanto será com certeza um tema que teremos muito para refletir nos próximos tempos. Vamos ver como é que o Roger Schmidt vai montar o 11. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica.